Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite a todos os senhores. Estamos chegando nesse dia 30 de março, queremos celebrar a vida e a esperança, caminhando para a Páscoa do Senhor, vivendo esse tempo da Quaresma. Hoje, o Evangelho nos apresenta uma mensagem de Jesus importante para nós. É tirada do capítulo 5 do Evangelho de João, versículos 17 a 30. Disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda para matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse às autoridades dos judeus: eu garanto a vocês, o Filho do Homem não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras ainda maiores que deixarão vocês admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho do Homem dá a vida a quem ele quer dar. O Pai não julga ninguém. Ele deu ao Filho todo o poder de julgar, para que todos honrem o Filho da mesma forma como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu garanto a vocês, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando a hora e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é filho do homem. Não fiquem admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os mortos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho. E sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. O capítulo 5 do Evangelho de João começa ali um confronto muito acirrado entre Jesus e as autoridades dos judeus. Quem são as autoridades? O poder político, o poder religioso e o poder econômico. Esses três poderes se fecham contra Jesus. Enquanto o povão acolhe, ouve a sua palavra, acredita nele, recebe os sinais extraordinários que Jesus realiza, as autoridades se fecham e vão tramando a morte de Jesus. No capítulo 5, a partir do capítulo 5 de João, o confronto é direto. E por quê? Primeiro porque Jesus faz sinais, conforme João, em dia de sábado. Na verdade, ele está ali em Jerusalém, entrou pela porta das ovelhas, isto é, a porta dos fundos da cidade de Jerusalém, a porta onde entram os animais para o abate, e Jesus também entra por essa porta, para que, com essa maneira de agir, ele diz: todos os que vêm a mim, eu sou a verdadeira porta, quem entra por mim entrará e sairá e encontrará a vida.
Aqueles que entram por essa porta, as ovelhas, os animais, serão mortos. Os que entrarem em mim, entrarão e sairão, porque terão a vida plena. E ali ele cura uma pessoa paralítica. Está ali nos pórticos da piscina, 38 anos, um homem paralítico, e Jesus restitui a sua saúde. E ele leva a cama no dia de sábado. As autoridades questionam, e ele diz: aquele que me curou mandou que eu levasse a minha cama para casa. E aí vem o confronto. Por que você faz isso num dia de sábado? E Jesus diz: meu Pai trabalha sempre, por isso eu também trabalho. Não existe dia nem hora, por mais sagrada que seja aquela data, aquele momento, nós somos chamados a agir fazendo bem em qualquer circunstância. Não existe dia especial para não fazer nada. Não existe um dia santo para que a gente não mova nem uma palha. Todo dia, toda hora, quem precisar de mim, eu sou chamado, eu tenho que colocar-me à disposição para servir. A verdadeira santidade, a verdadeira religião é servir ao Senhor, servindo aos irmãos. Esse confronto vai se tornar cada vez mais acirrado entre Jesus e as autoridades, que vão tramando, chegando ao fim, de bloquear tudo e tirar a vida de Jesus. Mas ele enfrenta face a face aqueles que estão contra ele. E garante nesse discurso: aquele que vem a mim, vem e o Pai me dá, eu cuido, eu defendo, e aquele que acredita terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei. Os mortos ressuscitarão, aqueles que ouviram e acreditaram no Filho do Homem. Quem acreditar, colocar em prática o seu ensinamento, ressuscitará para a vida. E quem não acredita, quem rejeita, ressuscitará para a condenação eterna. Não existe outro caminho. É Jesus o caminho, a verdade e a vida. Assim ele diz: e na casa do Pai tem lugar para todos aqueles que seguem ele, caminho, verdade e vida. Meu Pai trabalha sempre, eu também trabalho. O filho aprende do pai aquilo que é bom. Por isso, papai e mamãe, grande é a sua responsabilidade. Que vocês tenham uma atitude, uma vida de tal maneira iluminada que os seus filhos sigam os caminhos do Senhor. Não outros, mas o seu caminho. Uma lição bonita nos ensina a natureza, o sabiá. Olhem, quando começa a primavera, os sabiás começam a cantar às 3 horas da manhã. Depois eles silenciam. Por que acontece isso na natureza? O sabiá disse para mim e disse também para você: eu canto a partir das 3 horas para que meus filhotes aprendam a cantar de nós e não dos outros passarinhos que começam a cantar mais tarde. Se eu não cantar para eles, eles poderão aprender uma outra melodia que não é a nossa. O próprio sabiá nos ensina isso. O casal de sabiá canta para os seus filhos, antes que os outros despertem e cantem para os seus filhotes. Meus filhos cantam a nossa música. Assim deve ser a educação, o exemplo, o testemunho de vocês. Caminhe na frente como luz, para que os seus filhos sigam as suas pegadas. Jesus disse: meu Pai trabalha sempre, por isso eu trabalho. Meu Pai faz as obras de misericórdia, eu também faço. E assim os filhos seguem os pais. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.